capítulo de número 3, a partir do versículo 4. A palavra de hoje, Jonas, capítulo de número 3, a partir do versículo 4. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade do caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém alguma coisa, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, meu Deus. Meu Deus, cada um do seu mau caminho, da violência que está nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha dito lhes faria, e não o fez. Essa palavra é tremenda. Amados, o tema dessa campanha, presta muita atenção nesse versículo do tema da campanha. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro passo, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Agora nós vamos falar sobre a cidade de Nínive. Não era uma cidade cristã, não era uma cidade judia. Era uma cidade pecaminosa, era uma cidade sanguinária. Amém, glória a Deus. Era uma cidade que ninguém podia pregar a palavra. Muitos morreram naquela cidade. Muitos profetas. Glória a Deus. E Deus chamou um profeta. E esse profeta, Deus escolheu ele porque ele era valente. Seu nome era Jonas. Deus falou assim: Jonas, tenho eu uma missão para você. Você vai para uma cidade pregar a palavra. Você vai na minha cidade pregar que depois de 40 dias a cidade será subsistida, porque aquela cidade não me agrada, não agrada aos meus olhos, está fazendo muitas coisas pecaminosas aos meus olhos, está fedendo nas minhas narinas, e será destruída. E Jonas falou: sim, Senhor, mas para onde? Você vai para Nínive. Aí Jonas falou: não, Senhor, Nínive não. E Deus: você vai para Nínive. Nesse momento eu vejo que Jonas ali queria pular para trás do seu chamado nesse período, porque sabia que
e juntou um pouco de raiva, porque muitos amigos dele, profeta, devem ter morrido ali, e medo de morrer também. De repente, Jonas pensou que poderia se esconder de Deus. Jonas teve uma ingenuidade tão grande, um momento de ingenuidade tão grande, que achou que poderia se esconder de Deus, mas ele sabia que há dentro de si, mas estava cego. O medo muitas das vezes nos cega de fazer a vontade de Deus. O medo muitas vezes cega a nossa visão, e nós começamos a pensar que Deus é limitado, e nós começamos a pensar que podemos enganar a Deus. Os olhos do Senhor estão em toda parte, nada fique oculto para o nosso Deus. Glória a Deus. Nai que achou este rafai que anassou. Jonas pegou, comprou uma passagem, para um caminho completamente contrário. Jonas estava indo para de Tarsis, não para pregar, para se esconder. E Jonas comprou sua passagem. Comprou sua passagem para ir para Tarsis. E todo mundo conhece essa passagem. Jonas se sentou lá no fundo do navio, lá no porão, lá no fundão daquele navio. E ali ele foi e repousou, falou: aqui o Senhor não me acha. Só que Deus estava naquele barco também. O nosso Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então, podemos analisar que Deus também estava naquele barco. E a Bíblia relata que começou uma tempestade no meio do caminho, e a tempestade foi aumentando, e a tempestade foi aumentando mais, até que os marinheiros não conseguiram mais controlar aquele barco. E eles começaram a rezar, cada um para o seu Deus. Aí eu acredito que até o ateu começou a rezar. Mas Jonas estava lá, dormindo, falou: não sai daqui. E começaram a jogar as riquezas no mar. Muitas das vezes tempestade vem na nossa vida, e ao invés de clamarmos a Deus, nós começamos a jogar nossas riquezas no mar. No meio da tempestade nós queremos jogar dom. No meio da tempestade nós queremos jogar nossos talentos. No meio da tempestade nós queremos jogar o nosso chamado no mar. No meio da tempestade, muitas vezes queremos esconder de Deus. Eles começaram ali a querer jogar suas riquezas no mar. Quando eles estavam quase perdendo tudo, ele se lembrou. O capitão se lembrou que tinha um homem dormindo lá no fundo. E era Jonas que estava ali. E os marinheiros começaram ali a querer acordar a Jonas. Jonas, ei homem, de onde você é? Reza para o seu Deus, olha a tempestade. E Jonas, quando viu a tempestade, ele logo se ligou. Falou assim: eu sou judeu, sou profeta, e esse é o meu Deus me corrigindo. O problema é que eu estou no barco. Me joga do barco, que isso tudo vai passar. E os marinheiros continuaram jogando a riqueza no mar, porque eu não queria jogar no homem no mar. E Jonas insistiu: me joga no mar. E os marinheiros pegaram, clamaram ao Deus de Jonas. Falou assim: ó Deus de Jonas, que o sangue desse homem não recaia sobre nós. E jogou Jonas no mar.
na mesma hora a tempestade passou. Muitas vezes nós entramos em tempestades que não são nossas. Muitas vezes nós entramos em embarcações que não era para nós entrarmos. Muitas vezes, por um momento de desobediência a Deus, achamos que é mais viável ir para a esquerda, mas Deus manda ir para a direita. Muitas vezes nós entramos em tempestade porque vamos no caminho contrário do que Deus está falando para nós. E a partir do momento que nós nos tomamos em si e começamos a querer seguir a vontade de Deus, seguir a direção de Deus, a tempestade cessa. E todo mundo sabe que um grande peixe o engoliu, e ele ficou 3 dias e 3 noites ali, clamando a Deus no ventre do grande peixe. E ali aquele grande peixe chegou até Nínive e vomitou a Jonas. E ele chegou são e salvo para onde ele tinha que ir pregar. Chegou até Nínive. Jonas olhou para um lado, olhou para o outro. Onde eu estou? Você está onde você sempre deveria estar. Você está em Nínive. Agora prega a minha palavra. Agora prega. E já não tinha mais o que fazer. Jonas começou a pregar ali, depois de 40 dias vocês serão destruídos, porque vocês desonraram a Deus, vocês brincaram com Deus, vocês não se converteram nos seus maus caminhos. Em 40 dias a terra será destruída. O meu Deus está falando, haverá destruição nessa terra. 40 dias. Só que ao invés de Nínive matar a Jonas, como já matou tanta gente, aquela palavra tocou. Deus já sabia o propósito que Deus tinha sobre Nínive. Só que Deus, ele muitas vezes tem a palavra certa para falar com nós. Deus, ele sabia que se falasse de destruição, o povo iria acordar. E foi o que aconteceu para a surpresa de Jonas. Ao invés do povo começar a falar quem é esse profeta, eles se tocaram. Eles falaram: ei, realmente nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Aí ele começou a se humilhar. Já começou no rei, já começou lá de cima. Aí eu começo a entender, igreja, que a humilhação tem que vir primeiro da cabeça. Quantas cabeças estão querendo se exaltar ao invés de se humilhar? O rei primeiramente se humilhou. O rei fez o jejum. O rei se vestiu de saco. Nínive conhecia a palavra de Deus, porque senão não teria feito tudo isso. O rei de Nínive começou a se humilhar, começou a se vestir de saco de cinza, começou a fazer um jejum, e depois ele fez um decreto para que toda a cidade de Nínive, até os animais, jejuassem. Todos se humilhassem, crianças, adultos, homens, mulheres, animais, todos se humilhassem e pedissem perdão para o Deus de Jonas, e pedissem perdão para o nosso Deus. Nínive sabia que ela já estava condenada, mas ela ainda tinha esperança, porque aquilo tocou o coração dos ninivitas. Sabe por que eles ainda não tinham certeza se isso ia funcionar? Porque os ninivitas falaram assim: olha, nós vamos saber, nós vamos fazer isso. Quem sabe Deus se arrependa do que Ele falou e tenha piedade de nós. Aí você vai falar: pastor Acaque, será que Deus, Ele é de duas palavras? Será que Deus é o Deus que fala e não cumpre? Será que o Deus é o Deus que fala e depois muda de ideia? Eu digo que não, que Deus, Ele sabe trabalhar. Mas um sinal de arrependimento e transformação muda uma geração. Um sentimento de humilhação perante Deus
muda propósitos. O propósito de Nínive era destruição, mas eles se arrependeram de todo o coração. Eles se humilharam, fizeram jejum, colocaram um saco de cinza, oraram a Deus, buscaram a face de Deus, mesmo sem ter certeza se isso ia funcionar. Glória a E Deus, se aleluia. converteram dos teus maus caminhos. Realmente estamos no mau caminho. Ei, Deus, nós queremos arrependimento, Senhor. Tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, Senhor. Aleluia. E Deus ouviu a oração dos ninivitas. Deus achou justo da cidade de Nínive. Deus achou pessoas que queriam transformação na cidade de Nínive. O que aconteceu? O plano que era destruição foi convertido em bênção. O plano que era para destruição foi convertido em arrependimento. Foi convertido em conversão de vida. E Nínive ali foi uma das terras mais convertidas, porque toda uma cidade se converteu aos pés do Senhor. Toda uma cidade, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi somente uma família, foi toda a cidade de Nínive. Recebeu o recado de Deus, se arrependeram dos maus caminhos e foi ali todo mundo convertido. Deus, fazendo tudo isso na cidade de Nínive, Jonas ficou bravo. Jonas falou assim: será que eu não sou profeta então? Porque eu falei que essa terra seria destruída e essa terra está sendo abençoada. Sou um falso profeta. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí Jonas começou a querer dar pico de depressão nele, começou a se afastar. Começou a se afastar e falar: melhor nem é morrer do que viver. Aí Deus pegou, colocou ali um pé de abobreira, e Jonas amou aquele pé de abobreira. Só que no outro dia o pé de abobreira morreu, e ele: melhor nem é morrer do que viver. Aí Deus: o que está acontecendo, Jonas? O que você quer da vida? Ah, Senhor, eu sou um falso profeta, melhor nem é morrer do que viver. Olha, nasceu um pé de abobreira aqui no meio do caminho aqui, ó, e no outro dia morreu. A forma que eu tinha para eu me refrescar, ou até mesmo me alimentar, já foi. Melhor nem é morrer do que viver. Aí Deus pega: Jonas, você teve compaixão de um pé de abobreira. Eu não vou ter compaixão de Nínive, que não sabe nem que dia que é hoje. Nínive era uma terra ignorante. Nínive fazia tudo isso porque achava que era certo, mas quando recebeu a lei de Deus, eles se converteram nos maus caminhos. Então é real essa palavra, igreja. Se Deus ali atendeu a oração de Nínive, que era uma terra pagã, que era uma terra ali que matava cristão, quem dirá uma oração do povo dele,